Bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Eu quero declarar hoje que o seu dia será de bênçãos, de paz e de muita prosperidade. Você crê? Então diga amém, profira isso, que assim vai ser. Quem inicia o dia agradecendo, vai terminar o seu dia vencendo. Porque eu sempre digo isso no início dos meus vídeos, porque a fé, ela não é futura e nem passado. A fé, ela é presente. Então, quando você toma posse no presente, mesmo que você ainda não tenha visualizado, mas você já agradece por aquilo que você quer receber de Deus, então você automaticamente vai receber isso no físico. Porque isso se manifesta quando você agrada a Deus, quando você se deleita no Senhor. A Bíblia diz: deleita-te no Senhor e Ele realizará todos os desejos do teu coração. Ou seja, quando você confia, quando você acredita, tudo está dizendo não, mas você está confiando, você está acreditando e você está agradecendo, e Ele vai realizar os desejos do teu coração. Amém? Bom, hoje nós vamos falar sobre algo muito importante. Eu quero falar hoje com você sobre maldições invisíveis. Mas antes, eu queria pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, curtir. Você manda uma mensagem para o YouTube quando você curte que esse vídeo ele é relevante e que ele é importante para outras pessoas. E o YouTube ele encaminha automaticamente para que outras pessoas também assistam. E não esqueça de compartilhar essa live, tá bom? Bom, eu quero falar com você sobre maldições invisíveis. Pastor, eu já ouvi também pessoas falarem que as maldições elas foram quebradas quando Jesus ele morreu por nós. Todas as maldições que era da lei foi quebrada. Sim, isso é verdade. Na realidade, Jesus ele garantiu um direito para nós, mas nós temos que tomar posse desse direito. Eu vou dar um exemplo para você. Talvez você já recebeu algum benefício, mas se você não for lá no banco sacar esse benefício, você não tomou posse. Você tem o direito, mas você não tem a posse. E é exatamente assim que acontece com a gente. Jesus nos garantiu o direito, mas é nós que temos que tomar posse. A Bíblia diz que o reino de Deus ele é tomado por esforço. Tem que haver esforço da sua parte para que as maldições hereditárias, para que as maldições de enfermidades saiam da sua vida. E como é que as maldições se manifestam, pastor? Muitas vezes em doenças, muitas vezes elas se manifestam em acidentes, elas se manifestam espiritualmente, quando você é enfermo espiritualmente, quando você é enfermo psicologicamente, problemas emocionais, são assim que as maldições elas se manifestam. E por que elas são geradas? As maldições são geradas principalmente quando nós desobedecemos a Deus. Por isso que as maldições são geradas quando nós desobedecemos a vontade de Deus. Eu vou dar um exemplo para você. No Jardim do Éden, Deus deu uma ordem para Adão. Na realidade, Deus deu várias ordens, mas ele fez um pedido lá. Você pode comer de todos os frutos, menos esse aqui, do conhecimento, da árvore do conhecimento. Você não pode comer desse fruto, não coma desse fruto. E Adão entendeu ali o pacto dele com Deus, mas ele desobedeceu a Deus. E o que aconteceu? Automaticamente, a terra foi amaldiçoada. E Deus faz questão de dizer: por causa de ti, a terra está amaldiçoada. E o que aconteceu, pastor? A partir de então, o ser humano passou a ser mortal. O ser humano que não morria fisicamente passa a morrer. O ser humano que não adoecia passa a adoecer. O ser humano que não tinha problemas emocionais passa a ter. E o que mais? A terra, ela ficou espinhosa. A Bíblia diz espinhosa e improdutiva. Os animais ficaram ferozes, ficaram com raiva. É por isso que existe uma divergência do homem, da mulher com a serpente. Hoje você dificilmente
consegue domar um animal selvagem. Então os animais ficaram ferozes. Nós temos essa divergência agora. Por causa de quê? Por causa da maldição que gerou, porque se houve uma desobediência. E nós desobedecemos a palavra de Deus. Quando nós desobedecemos a vontade de Deus, a palavra de Deus, essas maldições elas retornam sobre a nossa vida. Antes, né, não tinha Jesus como escape. Aquela pessoa que era amaldiçoada, ela permaneceria amaldiçoada. Pecou, ela permaneceria amaldiçoada. Só que Jesus veio nos livrar dessa lei de maldição permanente. Então nós hoje temos esse escape. Através de Jesus, quando nós nos arrependemos verdadeiramente, Jesus perdoa os nossos pecados e nós somos livres da maldição. E é por isso, pastor, então por que quando às vezes eu oro por uma enfermidade, essa enfermidade não vai embora? Porque você precisa tomar posse. E esse tomar posse, ele vem das palavras, do que você está acreditando na mente e no coração. E quando você fala só com as palavras, eu tomo posse dessa cura, mas você está com a sua mente e o seu coração em dúvida, você não consegue visualizar, você não recebe, porque você colocou a dúvida. Então, se há dúvida, não há concretização de milagres. Não tenha dúvida. Eu quero dizer algo para você. Este mês ainda, mês de abril, Deus tem uma porta aberta para você. E por esses dias vai se manifestar algo muito bom na sua vida. Você toma posse? Se você toma posse, eu quero que você visualize aquilo que você quer. Visualize agora e você vai proferir para o reino espiritual tomando posse disso. Você já vai agir como se você já tivesse, porque você já recebeu. Isso que eu proferi agora, você precisa tomar posse e agir como já você tivesse recebido. Eu estou falando assim, mas é porque eu quero explicar para você. Mas na realidade, se você tomou posse, acreditou, não tendo dúvida no coração, crendo verdadeiramente, você já recebeu isso de Deus, tá bom? E eu quero, aqui no nosso primeiro ponto, eu quero falar sobre o peso das maldições geracionais. E o nosso primeiro versículo é Números 14, 18. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que ao culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e a quarta geração. Então, o que esse versículo está afirmando claramente aqui para nós? O Senhor, ele é longânimo, ele é grande em misericórdia. Essa é a primeira afirmação. Que perdoa a iniquidade e a transgressão. E existem pessoas que elas dizem que não existe o pecadinho e o pecadão. Na realidade, elas estão equivocadas, pois a Bíblia faz questão de dizer que existe um grau de pecados. Não, pecado é pecado. Não, pecado não é pecado. Ou seja, pecado é pecado, mas existe sim uma distinção aqui. Quando você coloca um exemplo, uma meta para que você possa alcançar, olha, esse mês eu vou fazer atividade física, ou então esse mês eu vou orar 30 dias em determinado horário, e você não cumpre aquilo que você determinou, então na realidade você pecou, porque pecado significa errar o alvo. Então ali você pecou. E quando é transgredir, eu vou trazer para a nossa lei, a transgressão é quando você comete um ato, um exemplo, vamos supor que você não pode deteriorar o patrimônio público, senão é uma transgressão, você vai pagar algum tipo de multa. Você ultrapassou o sinal, isso você, aqui é uma transgressão, você ultrapassou o sinal, então automaticamente você vai pagar uma multa. E o que é um crime? Né? Um crime é quando, um exemplo, você mata alguém, né? Isso é um crime. Você cometeu um crime ali, e neste crime você vai pagar com a sua vida, né? Ou então você vai pagar perdendo ali a sua liberdade. Então, você entendeu que o pecado, ele é quando você coloca assim, dentro do seu coração,
restrições. Você, por uma acaso, às vezes estava jejuando ali, esqueceu que estava jejuando, comeu, poxa, você pecou, né? Você errou o alvo. Então, a transgressão que ele fala é quando você comete algo ali que ele é aparentemente grave, mas ele é mais reversível do que uma transgressão. Pastor, então, o que seria uma iniquidade disso que ele está falando aqui? Uma iniquidade é algo muito forte e é até perigoso que eu estou no YouTube eu dizer aqui o que é uma iniquidade, mas tudo aquilo que fere o corpo, fere o templo, é uma iniquidade, né? Um exemplo é a prostituição. Tanto ela é uma prostituição fora do casamento, um exemplo, é uma iniquidade. Algo que atinge os princípios de Deus. Como assim, pastor? Algo que atinge o princípio de Deus. Deus criou o homem para ser homem, um exemplo. Então, daí você vai entendendo. Isso é uma iniquidade. Então, a Bíblia fala assim, por se multiplicar a iniquidade, ele não fala de transgressão e nem de pecado, porque pecado ainda tem, né? Transgressão a gente comete de vez em quando, às vezes cometendo uma coisa grave, acrescentando uma conversa que não é verdade, você está cometendo uma transgressão grave e isso também tem consequências. O pecado também tem consequências. Então essas maldições elas vão ficando invisíveis na nossa vida e é por isso que o tema é maldição invisíveis. Eu quero falar sobre isso com você, para que você possa vencer de verdade as maldições do passado. Talvez no passado seu pai adulterou, que é as maldições geracionais, ou então a sua mãe se envolveu com uma outra mulher. Isso tudo fica marcado e é passado de geração em geração. Talvez alguém, o seu pai amaldiçoou você no ventre da sua mãe. Eu não aceito essa criança para mim não existe, e te amaldiçoou com várias palavras. Você ficou ali amarrado naquilo e vai passando isso de geração em geração. Se alguém não chegar e quebrar, e como é que se quebra isso? Pelo sangue de Jesus. É só pelo sangue de Jesus. Você tem que tomar posse desse direito que ele já garantiu para você. Então, aqui o meu segundo ponto é: o pecado gera consequências. Deus revela. Por que Deus revela? Ele revela para curar. E esse versículo, ele se encontra aqui em Provérbios 28. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Pecado curado é pecado confessado. Quando você ora somente a Deus, ele está falando aqui de confessar esse pecado para Deus? Não. Ele não está falando de você confessar esse pecado para Deus. É óbvio que Deus vai te perdoar. Mas Deus, ele não só quer perdoar você, ele quer curar você. Então, quando você confessa para Deus, você alcança o perdão de Deus, mas a cura você só alcança quando você confessa o pecado para alguém. Isso é a própria Bíblia que fala, tá bom? Não é o pastor Júnior que está inventando isso para você. Então, o meu conselho é: procure alguém de sua extrema confiança, principalmente aquelas pessoas que não têm o hábito de espalhar, e confesse esse pecado, para que você alcance a cura, para não ter às vezes o deslize novamente, e aí ter uma consequência mais forte. Então, entenda isso de uma vez por todas, tá bom? Para você alcançar o perdão de Deus, você só precisa orar e: Senhor, me perdoe por esse pecado, e se arrependa de verdade, e você vai alcançar o perdão. E a Bíblia está dizendo aqui: os que confessam, ele diz confessar, e depois ele fala deixar, confessar, abandonar. Se é uma pessoa que te desvia, se é uma amizade que te desvia, se afaste dessa amizade, se afaste. Sabe, se são ambientes, se afaste, porque isso pode estar gerando uma maldição. E aqui a Bíblia já está dizendo, tem uma maldição bem aqui. Olha só, em Provérbios 28, 13, no mesmo versículo que acabamos de ler, ele já está falando de uma maldição aqui.
quem esconde os seus pecados não prospera. Imagina você viver hoje numa vida que você não vai prosperar. Você faz coisas, tenta investir, tá no emprego, larga esse emprego e não dá certo, né? E sempre vive ali uma vida migrada, às vezes com um filho doente, a filha doente, enfermidades, problemas psicológicos, às vezes querendo tirar a própria vida, com sentimentos de fracasso. Isso é pecados não confessados. E isso é a falta da prosperidade, da bênção de Deus sobre a sua vida, tá bom? Então, se você quiser entrar nas nossas redes sociais e, pastor, eu preciso confessar, nós estamos à disposição, mas eu também quero deixar à disposição nossas redes sociais aqui. Você vai encontrar a nossa comunidade, vai encontrar aí o meu Instagram, Pastor Júnior Campos, já segue meu Instagram. E aí você pode confessar. Pode ser por mensagem, sim. É bom que você fale, mande áudio, fale, confesse seu pecado. E você também, no final, peça para que essa pessoa, ou para quem você vai confessar, faça uma oração por você, tá bom? De cura da alma, para você ser curado espiritualmente. Nós podemos avançar aqui e seguir. Eu quero falar do último ponto. Maldições também podem ser transferidas. Sim, as maldições podem ser transferidas. Mas como é que quebra essa transferência? Quando você gera o arrependimento, né? Quando você gera o arrependimento, você pode quebrar essas maldições que talvez está passando da sua mãe para você. Pastor, eu tenho que me arrepender, sim. Se você praticou alguma coisa que foi desagradoso a Deus, você precisa se arrepender. E olha só como é muito forte. A ciência já diz que as questões emocionais de uma mãe, ela é passada para o filho no ventre. E a Bíblia diz lá em Deuteronômio 28, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, eu, Senhor, te abençoarei e te exaltarei sobre todas as nações da terra. Mas lá embaixo, ele vai dizer também, se desobedeceres ao Senhor, não guardando seus mandamentos, você será maldito sobre todas as nações. Aí ele amaldiçoa o fruto do seu ventre. Uma mãe que está sob uma maldição, ela passa todo esse sentimento negativo para aquela criança. E aquela criança, ela já nasce com problemas, né? Às vezes problemas emocionais, de enfermidades, problemas psicológicos. Isso é muito forte que eu estou falando, né? Tem pessoas que não gostam desse assunto, mas eu preciso falar para você, é necessário. Eu preciso falar e você precisa quebrar esse mal. Você precisa quebrar. É óbvio que tem coisas que também são fortalezas malignas trabalhando para impedir você de alcançar uma bênção. Entenda, quando você profere uma palavra de maldição sobre a sua vida, sobre a vida de alguém, parece que acontece mais rápido do que quando você profere a bênção. Por que isso acontece? Porque quando você profere a palavra de maldição, você tem o diabo ao seu favor. E quando você profere uma palavra de bênção, você tem o diabo contra você. Então o reino espiritual ele funciona assim. E a única coisa que vai fazer você vencer a batalha espiritual é a perseverança. A Bíblia fala claramente que Daniel ficou orando e a bênção não chegava, e ele ficou orando. Mas Deus já tinha respondido a oração de Daniel. E por que ele não recebia a bênção? Claramente, porque estava tendo uma batalha espiritual. A Bíblia fala no livro de Daniel que o príncipe da Pérsia, que é uma entidade que fica no céu, estava impedindo o anjo Gabriel, que não é um anjo guerreiro, de chegar com a resposta de Daniel. Então Deus continuou ouvindo a oração de Daniel, continuou ouvindo o clamor de Daniel, e ele estava pedindo a mesma coisa, mas Deus olhou do seu trono e viu que Gabriel estava preso numa batalha, e por ser um anjo mensageiro, não um anjo de guerra,
ele não conseguiu vencer aquela batalha. Mas a perseverança de Daniel fez Deus mover um arcanjo. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, isso é muito forte. Talvez você esteja passando uma luta, que você está dizendo assim: meu Deus, por que está tão difícil? Por que eu estou sofrendo tanto assim? E parece que Deus não te ouve, parece que Deus não te responde. Eu quero dizer para você: não desista, não pare de orar, não desanime. Deus vai ouvir você e Ele vai mandar o anjo Miguel guerrear essa batalha por você. Eu declaro em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus que essas maldições serão quebradas sobre a sua vida. Talvez você não estava tendo paz na sua alma, talvez você não estava conseguindo vencer a enfermidade. Pastor, eu não estou conseguindo vencer, eu não sei o que está acontecendo. Esses últimos dias eu estou me sentindo tão só, tão vazio. Você está numa batalha. Não se entregue. Jesus já garantiu o direito para você. Tome posse desse direito. Tome posse. Amém? Eu quero orar por você aqui no final dessa live. E eu quero falar o último versículo que se encontra em 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, olha só, humilhação, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se humilhe na presença do Senhor, se humilhe, ore, orando e buscando a presença dele, a face. Ele está dizendo: buscar minha face. Ele quer ter um particular com você, ele quer ter uma intimidade mais profunda com você. Então, buscar a face dele. Ele está dizendo para você, querido, eu quero que você também largue os maus caminhos, sabe? Pare, largue os vícios, largue as drogas, largue a mentira. Ele quer isso. E eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. A terra está ferida às vezes, e uma terra ferida não produz frutos. Eu quero dizer para você que Deus está te curando, e aquilo que não dava certo vai começar a dar certo na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero que você escreva nesse comentário: Deus quebra todas as maldições que foi lançada sobre a minha vida. Deus quebra todas as maldições que foram lançadas sobre a minha vida. Por quê, pastor? Porque isso é muito espiritual. Quando você escreve, eu sempre digo, tem um ditado que diz: dito pelo não dito, vale o que está escrito. Escreva nos comentários agora, determinando, e quando você começar a receber o seu milagre, a sua bênção, volte aqui como um ato de gratidão e fé, e conte o seu testemunho pra gente, tá bom? Quero que você ore juntamente comigo, e se puder, coloque a mão na região do seu coração e diga assim: Senhor, na autoridade do teu nome, eu tomo posse de todo o direito que me foi garantido na cruz. Eu tomo posse da minha cura, eu tomo posse da minha vitória, eu tomo posse. E neste momento agora, Senhor, eu também entrego os meus caminhos ao Senhor, me arrependendo de todo o pecado que foi gerado pelos meus pais e que passou de geração em geração e me alcançou, e todo o pecado que eu cometi, eu me arrependo verdadeiramente. Eu entrego a minha vida a ti. Toma toda a primazia, toma todo lugar, cuide de tudo. A minha vida é sua, e eu determino em nome de Jesus que eu alcançarei a minha vitória. Agora eu quero que você levante as mãos para o céu e você declare com a sua voz essas palavras. Diga assim: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Declare:
Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Amém? Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de compartilhar este vídeo com pelo menos 3 pessoas que você ama. E também deixe seu comentário, deixe seu like, nos ajude, tá bom? E nós continuaremos aqui a ministrar essa palavra de Deus a todos os povos e todas as nações. Deus abençoe a sua vida. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.